Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você teve acesso a escrituras bíblicas que não foram para a Bíblia, né? Eu li uns 200 apócrifos. E você, nesses que você leu e que não foram para a Bíblia, você lê hoje, né? Óbvio, com a cabeça de hoje, e fala, porra, isso aqui tem muito mais a ver do que muita coisa que tá na Bíblia. Ou você sente falta de coisas que você leu que não estão? Muito. Porque são muito boas e ninguém tem acesso. Muito boas. Você tem, por exemplo, o livro de Enoque. Uhum. Nossa, mano. Que delícia ler o livro de Enoque. Ele fala como que foi a guerra no céu para Satanás ser expulso. Ele dá o nome das legiões e o que eles fizeram aqui na terra depois. Coisa que a Bíblia não narra. O Evangelho... Não o Evangelho de Maria Madalena, não. O Evangelho de Filipe, deixa eu ver. Acho que é o Evangelho de Filipe ou de Tomé, não sei, que narra os anos perdidos de Jesus. Não acredito. Mano, o que Jesus fez dos 12 até os 30? Esse Smallville de Jesus, né? Pra quem gostava do Superman. Desenvolvendo os poderes. Cadê José? Cadê José, que leva Jesus ao templo com 12 anos, e quando Jesus chega aos 30 e aparece, José não tá lá? Todas essas perguntas estão anotadas então, aqui, por favor, faça. Eu quero que você fale. Porque, na verdade, eu acho... Tem uma história que Jesus ficou longe 3 anos, e aí que ele voltou fazendo milagres e tal. Até a gente acho que recebeu, acho que foi a Dai que falou, né, que talvez ele tenha realmente... tido aulas com grandes mestres da época que tinham coisas sobre materialização e esse tipo de poder, entre aspas, que ele poderia utilizar. É mais ou menos isso ou tem mais do que isso? Eu acho que tem mais. Independente... Vamos fingir que eu não sou cristão, tá? Uhum. Então, assim, por exemplo, fora do cristianismo, Jesus é visto como um grande mestre ou o maior mestre, mais mestre. Uhum. Que junto com eles vieram outras encarnações de outros mestres, como Brahma, como Mohammed, como Krishna, ou até mesmo aqui no Espiritismo Allan Kardec, como mestres que trazem revelações, né? Algumas acreditam que Sócrates foi um desses mestres, porque se você pega os discursos de Sócrates e faz um paralelo com os discursos de Jesus, mano, é muito igual. É muito igual. Então, assim... Jesus pode ter aprendido com essas pessoas? Pode. Aí você fala, mas você está diminuindo o Messias. Não estou diminuindo, querido. Até porque Jesus comia. Jesus sentia fome. Eu estou diminuindo o Messias porque ele comia arroz com feijão? Ele não comia arroz com feijão, mas ele comia cordeiro, né? Porque não tem arroz com feijão lá em Israel. Mas, né? Então assim, então você está diminuindo porque o Messias precisava ir no banheiro. Queridos, ele era um ser humano. Ele foi pro templo para aprender. Não tinha ninguém para ensinar, ele começou a ensinar. Mas ele foi para aprender. As pessoas sabiam menos. Então eu não sei como que foi esse encontro. Até porque Jesus gostava de conversar. E Jesus falava quando era necessário. Muito tempo ele ficava ouvindo. Eu não acredito que tenha sido só 3 anos. Tem vários relatos não canônicos, não sagrados, né, os apócrifos, que Jesus ficou com os essênios, que é uma população que não existe hoje. Você tem pouquíssimo sobre essa população, sobre essa nação. Mas você tem os manuscritos de Qumran e até os de Nag Hammadi, que foram descobertos também em 47, só que no Egito, que eram documentados, os de Nag Hammadi em copta, né, a linguagem de copta, e os de Qumran em hebraico, que dá-se a entender que quem tomava conta disso eram os essênios. E esse povo tem 200 escritos que não entraram na Bíblia. E muitos desses escritos fazem muito sentido. E em muitos desses escritos eles narram sobre o Messias que esteve com eles, sobre Jesus. Então, assim, a gente não pode dizer que Jesus não foi. A gente sabe que a Bíblia não fala nada sobre os anos ocultos de Jesus, mas dá a impressão que Jesus, sendo Jesus, não ficou 30 anos dentro de uma casa em Nazaré, que é uma vila. Nazaré
era uma vila. Tipo, tinha 500 pessoas. Era micro, pobre. Eu acho que ele aprendeu o ofício com seu pai, mas eu acho que ele também andou por aí. Se ele passa os 3 últimos anos andando pra caramba, você acha que os 30 primeiros ele não ia dar uma volta, não ia conhecer, não ia conversar, não ia plantar a semente, não ia ver as outras? Muito do discurso de Jesus não é judaico. Muito do discurso de Jesus já era dito entre gregos, entre egípcios. Então, assim, você vê uma influência nítida. Se foi Jesus que absorveu essa influência, porque Deus já tinha manifestado isso em outras culturas, porque você vê, por exemplo, o reinado egípcio, com todas as dinastias. Chega um momento que o faraó, que era Deus na terra, muda o seu próprio nome para Akenaton, para adorar o Deus Aton, o Deus único, o que era impossível. Então a gente pode imaginar que foi uma revelação ali. Ele bebeu da água do sagrado, do divino. E aí Jesus esteve lá conversando. Eu não fecho questão. Você estava lá? Infelizmente, ou felizmente não tava. Eu também penso infelizmente às vezes, mas depois eu falo, poxa, não tinha saneamento básico. Mó trampo, né, meu? Entendeu? A água não era encanada. Tem que enterrar as coisas. As pessoas não escovavam dente. Então. Então...